último vídeo nós falamos sobre como organizar pensamentos. E agora nós vamos falar sobre como identificar emoções. Será que é possível? Fala, gente bonita, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal, Aline Soares, nessa nossa série de devocionais Organize Sua Mente. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre organização emocional. Como assim? Muita gente acredita que organizar emoções é algo muito simples, que basta sentir e pronto. Mas não é bem assim que as coisas funcionam. Reconhecer o que está acontecendo dentro da gente exige cuidado, pausa e, de verdade, um atributo que me chama muita atenção: honestidade. Honestidade é o primeiro passo para essa organização emocional. E nesse ponto, para isso acontecer, nós precisamos primeiro observar o nosso corpo antes de começar a observar a nossa mente. Porque a emoção chega no nosso corpo físico antes de chegar à nossa consciência. Por isso que o primeiro passo não é pensar, mas é perceber. O que seu corpo está dizendo? Aperto no peito, respiração curta, mãos suando, tensão nos ombros, dor no estômago, vontade de perna para quem te quero, vontade de fugir. Aquela clássica vontade de fugir para um lugar onde ninguém te conhece. Esses sinais são alertas internos de que alguma coisa não está bem. Esses sinais avisam que alguma coisa dentro de você está pedindo a sua atenção. E para onde a gente vai para comprovar tudo isso que eu estou falando? Para as Escrituras. Provérbios 16:1 fala assim: o coração do homem pode até fazer planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor. O Senhor sabe de todas as coisas, por isso precisamos aprender a confiar nele. Eu não sei você, mas eu tenho um sintoma muito específico de quando alguma coisa não está bem. O meu sintoma é dor nos ombros. Eu começo a sentir dor nessa área da nuca, nessa área dos ombros, fica tudo travado, fica pesado. Parece que tem, literalmente, eu começo a forçar alongamento, eu começo a fazer massagem com aqueles aparelhinhos de massagem. Às vezes eu chego até a colocar salompas, porque é dor física nessa região aqui dos ombros e da nuca. É uma dor física mesmo. E aí a primeira coisa que eu faço quando eu começo a sentir essa dor é: peraí, por que eu estou sentindo essa dor? Peguei peso demais na academia? É uma dor muscular por conta das atividades físicas? Fiz alguma coisa? Dormi de mau jeito? Por isso que eu estou com essa dor? Eu começo a procurar. Isso sou eu, tá? Sou eu analisando a minha dor nas costas. Não fiz atividade física que me deixasse com dor nos ombros, não dormi de mau jeito, não fiz nada aparentemente físico para me deixar com essa dor. Então, quando eu percebo que eu não fiz nada físico para me deixar com essa dor, eu sei, é emocional. Peraí, o que está acontecendo? Por que eu estou sentindo essa dor? Isso é uma análise que eu faço. Quando você faz essa pergunta, quando eu faço essa pergunta, é como se eu estivesse abrindo um diálogo saudável comigo mesmo. E a gente volta para as Escrituras. Você lembra daquele diálogo de Davi com ele mesmo? Porque está batido a minha alma, porque te perturbas dentro de mim, espera em Deus. Nesse diálogo, nesse salmo, Davi está conversando com ele mesmo. E aí eu começo a seguir o exemplo de Davi. Começo a conversar comigo mesmo. E aí, minha querida filha, querida amiga, por que você está com essa dor nas costas? O que está acontecendo para te deixar tão tensa desse jeito? Um diálogo comigo mesmo, do mesmo jeito que Davi fazia. Davi já fazia isso há muito tempo. Isso é a emoção querendo ser nomeada. Ela quer que você fale dela. Por que você está sentindo? No meu caso, dor no ombro, ou dor no estômago, ou aperto no peito, ou mãos suando. Por que você está sentindo esse sintoma meramente físico? Por quê? Está com medo de alguma coisa? Está triste por alguma coisa? Está frustrado com alguma coisa? Está cansado por alguma coisa? Alguma expectativa sua não foi realizada? Você está sobrecarregado? Muitas vezes nem o que parece.
Você sabia, por exemplo, que a raiva costuma esconder a dor? E que irritação esconde uma ansiedade? E que desânimo, na verdade, está escondendo o cansaço profundo? Identificar as nossas emoções, identificar o medo, identificar a ansiedade, identificar a frustração, identificar o cansaço, não é dizer que você não deveria estar assim. Se a emoção existe, foi o Criador que criou essas emoções. E são essas emoções que fazem a gente viver os nossos altos e baixos da vida, fazem parte da vida. As emoções são saudáveis. O que você precisa entender é que você está o quê? Frustrado, com medo, com dor, exausto, cansado, preocupado? Sim, eu estou assim. E tá tudo bem, ok? Tá tudo bem. Quando você nomeia esse sentimento, quando você nomeia essa sensação, o que nós falamos alguns vídeos atrás, você começa a encontrar um lugar de resolver o problema que está te atingindo. A raiva, se o seu sentimento é raiva, está dizendo para você que houve ali alguém ultrapassou os limites. Se o problema é ansiedade, ela pode estar dizendo para você que talvez você esteja pensando no futuro demais. E o medo pode estar dizendo para você que você precisa se preparar para alguma coisa. Preste atenção no que eu vou falar para você agora. A psicologia e a terapia, que são tão importantes para todos nós, ajudam a gente a identificar as emoções. O Espírito Santo ajuda você a levar essas emoções para Deus, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Eu amo a ciência, eu amo a neurociência, eu amo estudar como os nossos pensamentos, como as nossas emoções influenciam na nossa rotina no dia a dia. E quanto mais eu estudo sobre isso, mais eu sou apaixonada por Jesus, porque eu vou entendendo e vou aprendendo que a Bíblia sempre falou sobre isso tudo o tempo inteiro. E que a Bíblia fala pra gente que nós precisamos aplicar tudo à nossa vida. Lá em Josué, quando Josué é chamado para a liderança, Josué está com medo. Se Josué não tivesse com medo, Deus não precisaria ter falado com ele, não tenha medo. Se Deus precisou falar para Josué, não temas, é porque ele estava temendo. Eu temo, você teme, e é por isso que a Bíblia está lá para dizer para a gente, não temas, eu sou contigo. E quando Deus continua conversando com Josué sobre não ter medo, sobre avançar, sobre progredir, sobre confiar nele, Deus também fala no versículo 8 sobre a necessidade de nós cumprirmos o livro da lei. Faça tudo aquilo que está no livro da lei, no caso de Josué, tudo que Moisés deixou escrito, e no nosso caso, tudo que as escrituras dizem para a gente, cumpra o que está nas escrituras, preste atenção nas escrituras e tudo que você faz prosperará. Tire da sua cabeça que prosperidade tem a ver somente com dinheiro. Prosperidade é uma vida feliz, é uma vida plena. É você viver plenamente tudo aquilo que Deus tem para você. E a Bíblia fala pra gente sobre domínio, sobre controle emocional. A Bíblia fala pra ele sobre ansiedade. A Bíblia fala sobre tristeza. A Bíblia fala sobre aflição. A Bíblia fala sobre mente. A Bíblia fala sobre emoções. A Bíblia fala sobre isso o tempo todo. Então, quando nós vamos para a Bíblia ensina pra gente o que nós precisamos fazer para viver uma vida melhor. O que nós precisamos fazer para organizar pensamentos, para organizar emoções, para dar nomes às emoções. A Bíblia sempre esteve aí falando para a gente tudo isso. Beijo no coração, fica com Deus e nos dias.